Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Raro Direito de Saúde, onde eu e a maravilhosa Janaína Quadros tratamos de assuntos super bacanas e que geralmente não são muito falados aí pela grande mídia ou por outros podcasts, né, Janaína? Sim, muito boa tarde. Bom, eu quero primeiro dar as boas-vindas hoje aos nossos convidados, Exato. que é o fisioterapeuta William e a nossa convidada, nossa mãe atípica maravilhosa, minha amiga Nida Adrione, que é a mãe do Nicolas, que a gente gravou o primeiro episódio do podcast com o Dr. Marco. Qual é a ideia aqui hoje, pessoal? É a gente conversar um pouquinho sobre o cotidiano de uma mãe atípica. Óbvio que ela vai contar um pouquinho da história dela, de como foi essa... Desculpe, mas de como foi o caminho dela. A jornada dela até aqui. E vamos falar um pouquinho da importância de como essas mães que têm filhos com doenças raras, que tem uma pessoa que cuida de uma pessoa com deficiência, de como ela é sobrecarregada nisso. E óbvio que o William está aqui porque o William é o fisioterapeuta que cuida da fibromialgia da Adri. Mas agora vocês vão entender um pouquinho mais. Janaína, tu sabe que eu estava aqui pensando, a Nida, embora tu estivesse presente no podcast do Nicolas, tu não participou, né? Não. E eu tava na minha cabeça que tu tinha participado, agora que eu me dei conta. Que bom que tu retornou agora com o microfone, né? Agora como convidada. Exato. Que bom, fiquei feliz. Obrigado pelo convite. Com certeza. Estou muito feliz em poder falar um pouco do que é ser mãe de um portador de deficiência, um portador de doença rara. Né? O Nicolas tem AMI, né? O Nicolas tem AMI tipo 2, né? Todos já conhecem o Nicolas, né? Sim. Ele teve o diagnóstico de atrofia muscular espinhal com que idade? Nicolas teve o diagnóstico com 11 meses de vida. 11 meses? Isso. E desde então? Só que eu percebi a diferença dele logo no nascimento. Logo que nasceu, eu já percebi que ele era diferente. Mãe sempre sente, né? A mãe sabe, não adianta me chamarem de neurótica. Eu fui chamada de neurótica, de louca, fui mandada me tratar com psiquiatra pra... Porque geralmente ao nascer não apresenta muito. Porque eu tava vendo coisas que eles não viam. Quais eram os sintomas? A hipotonia. O Nicolas não... no caso, ele não segurava as pernas. A gente ia trocar fralda, parecia um bonequinho de pano. Eu digo, não, tem coisa errada. Um bebê que tu vai trocar, ele fica com aquela perna que não para quieto, né? Balançando, né? E ele não fazia nada disso, ele ficava com as pernas paradinhas. Então eu comecei a perceber que tinha coisa errada com ele, ali. E ao perceber isso, tu já procurou ajuda médica? Procurei. E não teve nenhuma resposta? Ou como que foi a experiência que tu teve com os médicos ao tentar buscar um tratamento ou apenas um diagnóstico pro teu filho? No começo, eu era muito novinha, não sabia nada ainda, assim, né, crua, não conhecia atrofia muscular, não conhecia nada. Os médicos diziam pra mim que era normal, que ele tinha refluxo, que ele ia se firmar, que ele ia... Enfim, né? Complexo. Eu vou dizer assim, quando eu percebi que não era... Eu fico furioso com isso, né? Porque aí entra a discussão, eu como profissional da saúde... existe o conhecimento técnico e eu acho que é aí que a gente já encontra um pecado muito grande de quem te viu e viu o Nicolas, né? O olhar que tu tem, tu viu um problema e assim, não, mas não é grande o bastante, ou eu não confio no teu olhar porque eu que sou profissional. É muito triste enxergar que a mãe, o paciente, o familiar tem a percepção, vive aquilo, mas para muito profissional aquela experiência não é importante. O diagnóstico é um processo clínico de marcar numa caixinha, não marcamos, então teu filho não tem nada. E essa é a realidade que tu passou, mas é uma realidade de inúmeras doenças, inúmeros quadros. Sim, de inúmeros. Por isso que existe aquela corrida entre, eu preciso fazer uma lista para descobrir o diagnóstico. Não, tu escuta o paciente, tu escuta o familiar, e tu vai dizer, olha, eu não sei o que tem, mas tem algo estranho. Isso não é normal. Exatamente. Sim, era exatamente o que eu dizia, né? Isso não é normal. Né? Eu sinto que tem algum problema.
O bebê, tu põe de pé, ele tem o reflexo de pular. O Nicolas já tava com 6 meses e não pulava. Aí eu fui no pediatra, ele disse que se ele até completar 1 ano, se ele não firmasse a perna, ele ia pensar em mandar ele para um neurologista. E que perde um tempão, né? Hoje em dia a gente sabe que algumas medicações para AME têm que ser administradas antes do ano, né? E isso em 2001. 2001. Quantos anos o Nicolas está hoje? O Nicolas está hoje com 22. E dentro desses 22 anos, quanto tempo tu ficou responsável 24 horas pelos cuidados do Nicolas? Até hoje. Até hoje, imagina. Até hoje. Até hoje. Espero ainda conseguir ficar mais um tempo, né? A tua rotina com ele é como hoje em dia, atualmente? Atualmente a gente tem o home care, né? Que tem as meninas que me ajudam, e muito. Mas até os 20 anos do Nicolas eu fui sozinha, era só eu e ele. Era isso que eu te pergunto agora, porque hoje, então, tu tem assessoria de uma internação domiciliar. Isso. Mas é bem recente, porque tem 22 anos, né? Sim. 2 anos só que tu tem 2 isso. anos. E tu percebeu grande melhora na tua qualidade de vida enquanto mãe? Sim, com a chegada do home care, né, hoje eu posso me possibilitar estudar, procurar médicos pra mim, que antes eu não podia. Era quando dava tempo. E além de proporcionar um tratamento bom pra ele, né? Porque daí tem o acesso a técnica de enfermagem, enfermeiro, tem um tratamento de qualidade, né? O Nicolas, acho que o primeiro processo judicial dele deve fazer uns 9 anos, que é o do respirador. Isso, e o Coffee Assist. Respirador, Coffee Assist. Qual era a necessidade da alteração dele pro equipamento? Que ele até então não... Ele utilizava o BiPAP? Ele usava um BiPAP que era fornecido pela prefeitura, mas que já não fazia mais os parâmetros já não alcançava mais o que ele precisava. Não tinha potência. BiPAP é o quê, gente? É um respirador? O que é? É um tipo de respirador ao qual tu não tá entrando dentro da garganta ou da traqueia para via aérea. Ele é uma conexão externa que ele é até mais complicado de se usar. Mas a necessidade dele demonstra que tu não tá tão dependendo da máquina para respirar sozinho. Entendi. E o BiPAP ele tem uma tecnologia mais inteligente, então ele trabalha com o paciente. O paciente pede o ar, a máquina entrega. Só que como a Anida disse, dependendo marca, modelo, tempo de uso, ele consegue mandar até X força. Tu puxa o ar e a máquina te ajuda. Tu começa a perder essa força, a máquina te ajuda mais. Entendi. Se ela não tem mais força... E já o respirador mecânico, que é o Trilogy, que é o único, se eu não me engano, que faz, que tem um mecanismo de respirar e inspirar. Isso. Que ele pode ficar 24 horas ligado, que é esse que ele usa, né? O Trilogy dá em casa, isso, domiciliar? Isso. Tá. Então o BiPAP não é pro dia todo, é pra quando ele precisa. O BiPAP é mais indicado geralmente para pacientes que têm apneia, que precisam de um suporte para dormir. O que muda muito também é como que a gente está conectado ao paciente. Se pensa muito em CPAP, em BiPAP, tu tá usando uma máscara. Tu tira essa máscara, ok. Tu tá pensando em ventilação invasiva, tu já tá com um tubo ou até com uma tráqueo conectada. O Nicolas usa tráqueo. Então, na verdade, a gente tem essa discussão de máquina, mas a principal diferença pro paciente é por onde é que entra o ar. Porque eu poder tirar a máscara é uma vida. Eu estar conectado por uma traqueia, ali já é um novo orifício, que tem que ter um novo cuidado, que tem que ter uma troca de material. Então, tu sai de um sistema não invasivo e vai para um invasivo, tu aumentou a complexidade. E essa complexidade aumentou porque aumentou a necessidade do paciente. E tu, na tua vivência enquanto profissional da saúde, tu vê esses pacientes evoluindo de um sistema para o outro? É a progressão natural de muitas condições. Doenças degenerativas, neurológicas, doenças que têm outros... idade também, quando tem um envelhecimento muito intenso com sequelas neurológicas, né? Mas tu tem, normalmente, em caso de progressão neurológica, tu tem essa piora respiratória. Mas existe o processo contrário também. Porém, ele é mais associado por traumas temporários. Fiz uma cirurgia, tive uma crise de asma, fiz uma pneumonia grave. Tu pode passar por vários aparelhos, mas essa progressão do CPAP para o BiPAP, para o invasivo, isso é o quadro de muita doença neurológica que tem essa falha respiratória junto. Entendi. Interessante isso, né? Porque os aparelhos, a gente vê muito
digamos, eu pelo menos vejo muito, né? E às vezes a gente não entende, não compreende efetivamente onde que está sendo utilizado e como está sendo utilizado, né? Isso é a diferença, né? Porque quando eu participo dos eventos, quando eles realizam algum evento no qual os fisioterapeutas vêm para mostrar como funciona o respirador, porque daí nós, às vezes, como advogados, a gente tem aquela missão de ir lá mostrar para o juiz como funciona, explicar. Por que o Coffee Assist... Tá, eu vou te dar o Coffee Assist, mas tu não pode me dar só o Coffee Assist. Tu tem que me dar o Coffee Assist e o fisioterapeuta em domicílio. Porque se a mãe não souber manusear, ela pode levar a pessoa ao óbito, né? Até a óbito. Né? Infecção e tudo mais, ainda mais se for algo invasivo, né? Que tem que ter uma troca específica, uma limpeza específica ali, né? Eles precisam de uma ventilação controlada. No momento em que tu dá mais do que ele precisa, isso pode gerar problemas também. Problemas bem sérios. E aí eu só brigando um adendo, né? Coffee Assist já gera um problema que não precisava. Coffee Assist assiste a tosse, facilita a tosse, gera a tosse. Já ajudou metade das pessoas a entender o que é o aparelho, né? Às vezes parece que é óbvio, mas não é. Não é porque também já é outro idioma, né? Não é, porque eu já tive caso no qual a juíza me perguntou. Pra que serve? Mas pra que? Qual é nome, né? Será que esse nome realmente é o aparelho? Aí realmente, aí tu vê que tu tem que ser, às vezes tem que ser bem didático. Sim. De tu dizer, olha, a pessoa que tem uma doença neuromuscular, ela não tem força para tossir sozinha. Tô correta? Correto. Então, ela não tem força para tossir sozinha. Então, ela precisa... Para poder tossir, ela precisa de um equipamento. As nossas petições iniciais acabam virando isso, né, Jana? Sim. A gente acaba explicando, assim, na minúcia, para que o jogador possa... Tipo, aqui eu tô falando em jogador porque em alguns casos, a grande maioria dos casos, acaba sendo judicializado porque a pessoa que enfrenta essa condição, que tem uma doença rara e precisa de uma assistência, seja prestada pelo Estado ou pelo plano de saúde, acaba não tendo essa assistência, porque o plano ou o Estado entende que não é necessário. Sim. Né? Aí é obrigado a judicializar. Aí tu vai para uma outra esfera onde o magistrado é formado em direito, né, gente? Tem... Aí, como eu já sei a história da Adri bastante, assim, que eu vou conduzindo aqui, a Adri, depois desses processos do respirador para troca de equipamento, ela daí teve que demandar para ação com pedido de fisioterapia, porque também não conseguiu a fisioterapia de forma administrativa. Depois vai para medicação. Depois, vai para o pedido de home care para poder ter técnico de enfermagem. Então, assim... E aí, assim, são uma sequência de processos judiciais porque para que tu consiga que o teu filho tenha um tratamento adequado dentro de 9 anos. Isso é... Como é que eu vou falar? É uma sequência de busca também, né? Para que ele tenha esse acesso em casa, para que ele tenha uma vida... né, para que nós tenhamos, porque ficar só dentro de hospital, como muitos já ficaram, hoje já não fica mais, né? Já não, dentro do hospital, eu acho que hoje só que a pessoa precisa muito do ambiente hospitalar, né? Isso. E na doença... Mas lá no começo, quando a gente teve o diagnóstico, né, o que os médicos diziam? Não, ele vai ser dependente de UTI. Tu não vai poder levar ele para casa. Se entubar, ele não vai sair mais do tubo. Né? Ele tem 6 anos de vida. Então, isso aí eu escutava direto, né? E eu dizia, não, vocês não são Deus. E ele faz fisioterapia, por exemplo, respiratória desde quando? Desde sempre? Desde sempre. Quer dizer, ele ficou um tempo sem fazer. Não, foi desde a ação judicial, né? Todos os dias. Todos os dias foi. Ele até uma certa idade eu conseguia levar ele no centro, não vou dizer o nome, né? Mas eu levava ele para fazer a fisioterapia 3 vezes na semana. E ela também tem a questão do hospital de referência, né? Do Nicolas. Eles treinam as mães para fazer as fisioterapias. Eu ia perguntar isso pra ele, sabia? O que ele achava disso? Isso é bom por um lado, isso é ruim pelo outro. O que eu digo, né? Me explica a parte do que é bom. Tá, por que eu acho isso bom? Porque a gente vive no Brasil e vocês fazem exatamente o papel onde não precise isso. E se vocês não chegam a tempo? E se vocês não conseguem fazer judicialmente o que precisa para essa criança, esse paciente está em acompanhamento? Entre não ter ninguém e ter alguém com algum conhecimento, eu vou aceitar o com conhecimento. Mas eu acho que isso é um sintoma de um sistema que não dá todo o suporte que ele deveria.
e quando justificam que é melhor o tratamento porque o custo é mais baixo e não a qualidade da saúde da criança. Como assim? Eu não vou... Não, em vez de eu deferir a fisioterapia, como o custo é muito alto, eu pago um fisioterapeuta para dar o treinamento. Essa é a sugestão. Não. É a sugestão do Estado. Não, isso é horrível. É um absurdo. Isso é horrível, porque assim, é aquela coisa, vamos pensar, né? O Brasil... Fisioterapia técnica, não é? Pelo amor de Deus, me ajuda? É uma faculdade. Exato. Gente, é o seguinte, tá? Isso é uma coisa que eu vou dizer. O Brasil é um país que, ao mesmo tempo, e eu vou dizer isso com franqueza, ele é uma Noruega e ele é uma Cuba, ele é um Haiti. Ele tem realidades muito extremas, né? E se alguém me falar, o que eu faço? O que a gente pode fazer? Eu não vou achar essa ideia ruim em algum contexto específico. Tipo, nossa, ele vai ficar uma semana sem atendimento. Meu Deus, não pode. Não pode. Mas a justiça acreditar que é simples, pergunta pro juiz meritíssimo. Tem pouco juiz. Vamos pegar alguém e ensinar a ser juiz por uma semana e pega o seu quadro, pega os seus casos. O que o senhor acha? Eu gostei disso. Ele vai achar um absurdo, né? Ele vai se sentir ofendido. Amém. Então, eu acho, nesse contexto, não paga a fisioterapia, ensina a mãe. Só um pouquinho, né? Vamos se enxergar. E nós temos julgadores, e infelizmente, eu espero que essa realidade mude, né? A gente sempre espera, né? Que arbitram um valor de honorários do fisioterapeuta, um valor ínfimo. Por exemplo, assim, tu tem que atender hoje uma pessoa com doença rara. Essa pessoa precisa de uma fisiorrespiratória, de uma puxada pelo Estado. Puxada pelo Estado. Né? O que o Estado faz? Não, eu vou te pagar R$15. E daí, onde é que tu acha um fisioterapeuta que aceite receber esse valor? Qual que é o momento que eu falo o primeiro palavrão assim, mas olha, tá chegando perto. Né? Mas isso é a nossa realidade, né, Jana? A gente vê isso todo dia. Não, isso é ridículo. Ontem eu falei, eu acabei abrindo uma live ontem para falar sobre home care, né, que é o que a gente acaba atuando muito, e isso é uma das coisas que eu digo sempre, assim, quando a gente decidiu começar a gravar o podcast para vir contar as histórias dos nossos clientes, das pessoas que a gente conhece, das pessoas que a gente sabe o que passam, a realidade dos profissionais que sim, né, que chega a ser absurdo receber uma proposta de um plano de saúde ou do Estado para atender um paciente de alta complexidade por R$15, R$20, R$30, R$90. Então, ontem foi exatamente a fundamentação que eu li. Foi da reserva do possível. O que é a reserva do possível? O Estado estava alegando numa ação... A tese do Estado, né? A tese do Estado é que, olha, ele tem direito, a criança tem... A mãe está 2 anos no hospital, em São Paulo. Ela tem... 2 anos não. 6 anos no hospital na Paraíba. A criança tem sim a possibilidade de ir para casa e ela tem o direito, conforme prevê a lei do SUS, de estender a internação hospitalar para domiciliar. Porém, o custo é muito alto. Deve a procuradora, a advogada, tentar ver com a família a possibilidade de treinamento. Não. Tem isso, é absurdo. A decisão. O que eu digo, tá? Isso é até interessante porque é o seguinte, dentro do conselho de fisioterapia, isso é crime. Não pode. Como assim? Deixa eu dar um exemplo do que é correto. A Nida sabe aspirar, Nida? Sei. Então, a Nida sabe aspirar, aspiração de via aérea. O Nicolas aparece lá com secreção. É 3 da manhã, 4 da manhã. Tem algum momento que ele hoje não tem cuidadora? Não, agora ele tá 24 horas. Tá, mas em algum momento de um tempo atrás, tinha alguma janela sem acompanhamento. Sim. Beleza. A Nida... Ele começou recebendo 12 horas, primeiramente. Tá, perfeito. Com 12 horas, em algum momento ele pode precisar de uma aspiração, que é uma técnica de saúde, que existe tratamento, e ele ainda vai dizer, eu vou aspirar, porque se ele não aspirar, ele pode piorar e até ir a óbito. Ok? Já é uma ignorância a gente dizer que o fisioterapeuta é só aspiração. Ah, sim, com certeza. Então já temos isso. E já que a gente ensinou a Nida a aspirar, não precisa de físio. Já é um desmerecimento da profissão. Segundo, a aspiração da Nida, teoricamente, nunca vai ser tão boa quanto um profissional que faz isso há 15, 20 anos e que já faz todo um acompanhamento. Que foi treinado especificamente Exatamente. Um técnico de enfermagem. Também. Então, se eu falar, não bota o físio, ensina a Nida. Não, ela tem esse conhecimento é útil e vai ajudar o Nicolas, porém ele é aplicado em contexto. Não tem ninguém, não está disponível, ela vai fazer. Mas o Estado
se meter. Eu vou ser duro. Vocês que são da área, vocês digam se eu tô falando bobagem. Mas é uma ignorância do Estado se meter no que é correto como técnica de saúde. E determinar, não, a gente vai fazer um julgamento de valor. Que o julgamento é, o Estado não tem dinheiro para pagar o correto. É isso que o Estado está dizendo? Eles estão dizendo que não podem dar o privilégio para alguns. Esse foi o termo do procurador. Privilégio. Teria que ser que a tese que o Estado defende, ela é superada, tá? Do nosso ponto de vista, a gente tem julgados importantes, inclusive em Suprema Corte, etc., sobre o fato da reserva do possível ser uma tese que ela contraria a própria Constituição. Por que isso? Porque a gente tem uma Constituição Federal que diz que a saúde é dever do Estado, ponto final. Acabou. Então, assim, se eu prevê princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, então, o correto é o mínimo existencial. Isso, isso é direitos humanos também. Isso é um ataque ao que a determinação da Organização Mundial de Saúde determina como mínimo de sobrevivência. Hoje em dia, até a internet é visto como essencial e tu vai dizer que a pessoa não tem o direito de respirar. Eu vou fazer uma justiça aqui, ao Tribunal de Justiça, principalmente gaúcho, que reverte. O nosso tribunal, tanto que eu estou falando de uma decisão mas me dá um trabalho enorme, tá? Mas nos dá um trabalho gigante. Sim. Porque, assim, uma coisa que era para sair desde o começo, envolve recurso, envolve Ricardo e Janaína batendo na porta do embarcador. Não é óbvio ainda, né? Não é. Já tinha que ser óbvio. Não tinha que ser óbvio. Não. E aí a gente entra numa situação ali que eu vou voltar de novo assim para a Adri, que o Nicolas, quando ele tem, acho que já tem uns 3 ou 4 anos a ação, ele demorou 1 ano para receber a home care com 12 horas. Com 12 horas, né? O adendo, vou te dar a internação, mas com 12 horas. Ok. Começamos a pedir, a recorrer, tentando comprovar, mediante laudo, que diante da patologia dele, precisa ser um profissional, né, técnico de enfermagem que tenha conhecimento da área da saúde. Capacitado para isso, né, falando da sobrecarga da mãe. E aí, não tem como, vamos mandar para perícia, vamos mandar avaliar. O que acontece contigo então, Adri, nesse período? Inclusive o juiz mandou uma assistente social para me perguntar se eu queria pôr ele numa clínica. Se tu lembra? E a parte da clínica é interessante. Um lar de repouso, né? Queriam mandar... Uma geriatria. Fizeram a proposta de pôr ele numa clínica. Eu fico chocado. Desculpa. Óbvio que a minha resposta foi não, né? Lógico, né? Por qual razão... Né? Por qual razão que ele seria deslocado da casa dele? É mais fácil manter... Mais fácil para quem? Pro Estado? É mais fácil pro Estado manter um ser humano com capacidades mentais normais, com... Uma inteligência, um QI elevadíssimo. Tem uma deficiência, mas física. Depende de aparelhos. Tem uma limitação. Como ficaria a cabeça do meu filho se eu tivesse aceitado pôr ele numa clínica? Sim. Né? Será que o Nicolas seria o homem que ele é hoje? Não, isso mudaria todo o contexto. Mudaria tudo. Por quê? Sim. Não estaria Estado... no seio familiar, né? E hoje, inclusive, a gente faz as perícias e quando a gente direciona quesitos, que são perguntas ao perito, a gente se preocupa nisso também. E dizer, hoje, o fato dele ir para casa, ter contato com seus irmãos, tios, o cachorro, o gato, é importante para o desenvolvimento social enquanto ser humano? Claro que é. Claro que é. Lógico que é. Ele tá... Saúde hoje também interação com sociedade, uma interação saudável com a sociedade, que eu incluo amigos, vizinhos, família, local de trabalho. Se tu não tem isso, tu não pode ser determinado como saudável. E a pessoa que não está inserida socialmente acaba tendo diversos problemas de ansiedade, depressão, de solidão. Não. Mas é exatamente esse ponto. É isso que eu perguntei agora para a Adri. Porque daí no ano passado, ela parou no hospital. Sim. Exato. E teve o quê? Pausa dramática. Eu fui diagnosticada com fibromialgia, né? Eu tive também o ano passado... Quando a gente conseguiu ampliar, tu teve a crise de dor, tive que internar pela fibromialgia. Eu tenho problema grave de coluna devido ao tempo que eu fiquei cuidando do Nicolas sozinho. E o infarto? Tive um infarto. E continua fumando? Não. Ótimo. Não vem ao caso. Ok. Vamos conversar ainda.
E agora, recentemente, fui diagnosticada com... Deixa eu ver uma palavra melhor do que falar aquela que é ruim. Bom, fui diagnosticada com câncer de bexiga, né? Isso é tudo devido, assim, a todos esses anos que eu passei, né? Só pensando em correr, buscar, e esqueci que eu existia. Em salvar teu filho, na verdade. Né? Exatamente, não me arrependo nem um pouco. Eu tenho absoluta certeza que não te arrepende. E vocês vão ficar assim, porque eu só consegui o técnico de enfermagem 24 horas, porque ela infartou. E ela estava na emergência. Aí eu entrei, porque se ela ficou hospitalizada, quem vai atender o Nicolas? Então conseguimos, mediante plantão judicial, conseguir reverter, e ela conseguiu o técnico 24 horas. Mas aí, passou um ano. E o Estado assim, opa, será que a mãe não melhorou? E aí, recebo uma intimação pedindo para comprovar, mediante exames médicos, que a mãe estava melhor, que poderia reduzir a carga horária de técnico de enfermagem, a mãe voltar a assumir. E é isso que me fez, quando eu entro em contato com a Adri para pedir, a gente vai precisar dos teus exames atualizados, ela diz, Jana, eu tô com câncer. E aí a gente volta naquela questão, assim, eu vou respirar para não me emocionar, muito embora a gente já tenha conversado bastante, eu e ela, porque é isso que eu falei no início, antes da gente começar a gravar, de quanto tempo demorou para alguém olhar para a Adri, para tocar nela e dizer para ela, como paciente, tu precisa de ajuda, que daí a gente entra no William. Eu nem tinha essa percepção, tá? Porque, na verdade, esse é o meu trabalho, não é um autoelogio, tá? A pessoa está na minha frente com dor, ela precisa ser ouvida. Até nós temos que acertar a agenda, tá? Mas ela precisa ser ouvida e amparada. Eu fico chocado que isso não é uma coisa comum e óbvia para a maioria das pessoas. Não é. Porque a gente tem diversas mães, e daí eu falo com vocês, né? Porque vocês também são voluntários lá no Instituto, na associação comigo, porque a gente vê cada vez mais mães em hospitais completamente abandonadas, sem nenhuma rede de apoio, vê campanha por tudo que é lado de conscientização de Janeiro Branco, e cada vez mais a gente vê assim, não, mas a mãe, e como a gente estava falando, a capacitação dela não é só para fisioterapia, a capacitação dela também de técnico de enfermagem, é de enfermeira, é de médica, tu tem o diagnóstico do teu filho, filho tem uma deficiência, e quem vai olhar para ela? E quem vai se preocupar? É como eu disse para ela, disse assim, tu tem vontade, né, da gente fazer alguma coisa? E ela disse assim, Jana, eu não tenho nem com quem ir para tomar uma cerveja uma amiga. Por quê? As pessoas normalmente se distanciam. Exatamente. No momento em que eu fiquei viúva, o Nicolas estava com 10 anos, aí dos 10 anos do Nicolas até agora eu fiquei sozinha cuidando dele. Então, desse momento, as amizades saíram. Tipo, ela vai me pedir ajuda para cuidar do Nicolas, agora não tem mais marido, né? Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que o meu vínculo de amizade é a advogada Janaína, o William, o pessoal da empresa que presta serviços de home care. As técnicas, o enfermeiro, o doutor Marco. O doutor Marco fora de questão. O doutor Marco é um anjo na nossa vida, né? Mas assim, eu tiro para amigos essas pessoas. Eu tenho uma mãe que é idosa. Tenho uma irmã que trabalha muito para poder uma mãe idosa que cuida do teu neto que também tem problema de saúde. Que também tem um problema. Então, a minha irmã ajuda a minha mãe na parte financeira, porque ela trabalha muito. E eu ajudo na parte de correr com ele para médico, Então, assim, eu fico entre duas, né? Assim, entre o Nicolas e o Arthur. Agora, imagina se tu tivesse toda essa assessoria que tu tem hoje desde o começo, né? Desde lá atrás, eu já teria realizado meu sonho, que é a minha formatura, né? Agora sim, agora eu tô... É porque do Nicolas e pra ti também, enquanto familiar, enquanto mãe, foi sonegado pelo Estado brasileiro durante 20 anos aí. Sim. O tratamento adequado que teu filho precisava. E a gente não está, assim, eu não tô forçando a barra.
né? Porque eu acho que um tratamento médico, seja qual for, pela metade, não serve. Né? Ou eu tenho toda a assessoria que eu preciso para me manter vivo com dignidade, ou então eu tô capenga. E daí, isso não é bom, né? Porque isso faz com que outras limitações se agravem, evoluem, e depois tu não consegue revertê-las, né? Enfim, a gente vê muito isso em perícia, em processo, né? Inclusive a gente bate muito nessa tecla, de dizer não temos tempo. Não tem tempo. Tempo tem que funcionar. Sim. O William, tu atende normalmente os pacientes, né? Sim. Normalmente os pacientes. Só que esses pacientes, quem cuida deles, normalmente se torna paciente também. Sim. Esse é o caso, né? O olhar passa despercebido. Esse é o caso. A Nida entra no meu consultório, eu vejo ela com qualquer outro paciente. A pessoa que merece meu amparo, que merece meu ouvido, né? Normalmente, eu até não lido mais hoje com pacientes mais complicados. Eu lido com dor. A pessoa vem caminhando até mim. Eu tenho uma experiência de 5 anos onde eu trabalhei com pacientes neurológicos de lesão medular, lesão paraplégica, lesão tetraplégica. E essas pessoas, esses pacientes são pessoas que dependem muito também movimentações básicas, ir no banheiro e entrar no carro, né? E tu vê aquela pessoa e tu sempre vê, é como se fosse o quadro da Santa Ceia, né? Tá lá Jesus, e em volta dele é uma grande multidão que tu não tá olhando. É o familiar, o porteiro tá acostumado a ser a pessoa que sobe para descer a pessoa. Chega lá, o porteiro tá com o braço rompido, o músculo. Porque ele não tem a técnica, ele não tem o conhecimento. Quantas vezes a gente tem que interagir, entrar na família e dizer o seguinte, deixa eu te ajudar a carregar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido, né? E é muito triste o quanto a gente poderia fazer mais profissionalmente para melhorar a vida da pessoa. Vou te ensinar a virar ele na cama. Alguma vez alguém chegou e disse, Nida, tu tem já a tua experiência prática. E eu levei a minha experiência prática primeiro com estudo. Então eu comecei já mais fácil. Alguém chegou e disse, pega assim, pega assado. Não pega na barriga. A barriga mole, tu vai fazer uma baita numa força e não gira. E a gente é muito básico, que se eu não falo nem isso contigo, pensando no Nicolas, eu não tô atendendo nem o Nicolas bem, nem a Nida. É que se tu não tem um olhar pro todo, né? Exato. É pro todo. A gente tem falado isso muito aqui. Teve uma psicopedagoga que ela falou sobre isso em relação ao autismo. A gente tem que olhar para o tratamento no todo. Tá, eu vou dar o tema de casa, mas será que aquela mãe, ela passa o tempo todo trabalhando o dia inteiro, ela vai ter tempo? Sim, sim. Eu vou dizer uma coisa muito agressiva aqui, tá? Que eu enxergo, o meu público hoje, a maioria é mulher. E eu vou dizer o seguinte, existe uma percepção, um olhar da sociedade, e eu acho que vocês veem isso do jurídico, da mãe, que eu acho que faz mal à mãe, prejudica a mãe e estraga a mulher. E o que eu quero dizer com isso? Para que o Estado vai dar apoio? Ela é mãe. É função dela. É obrigação dela. Já escutei muito isso. E aí tu diz... Eu brigo muito... Mãe tem que ser forte. Exato. Mulher é guerreira. E eu digo o seguinte, tu é mãe. Isso é uma realidade. Isso não vai mudar. Só que tu também é mulher. Tu também é filha, tu também é irmã, tu também é amiga. Eu tive que dizer isso para uma pessoa muito tempo atrás que passou por uma lesão e ela disse, minha vida só vai voltar quando minhas pernas mexerem. E eu disse, tu continua sendo... A filha dela não tinha problema nenhum, ela que estava com a condição. Tu continua sendo mãe, tu continua sendo esposa, tu continua sendo amiga, tu continua sendo irmã. E essas facetas da tua vida têm que continuar existindo. Quanto menos lados tu tem na tua vida... menos saudável tu é. E isso é uma coisa que, assim, isso é muito mais complicado na mulher do que no homem, né? Tu tem essa obrigação. Por que tu tá reclamando? Tu que escolheu, mais agressivamente, tu que escolheu abrir as pernas, né? E a gente ouve muito isso. É bem isso. A gente ouve bastante. Bem assim. É como se, mas às vezes deu azar. Me parece que é uma punição. Sinceramente, eu já usei isso, né? A gente usa isso porque parece que às vezes se está punindo aquele familiar, entendeu? Está punindo a pessoa por ela ter um diagnóstico e por ela te gerar um custo. Por ela te gerar um processo. Por ela... Não, vai lá e fica no hospital quietinha. Para o Estado brasileiro, usar o argumento orçamentário é estupidez.
Porque não tem essa. Não tem essa. O doutor Marco fez, né, uma... Eu tenho uma briga que me irrita muito, que é, se eles realmente se preocupassem com dinheiro, investissem em prevenção. Exato. Prevenção é a coisa mais barata da saúde. Olha só. Ajudar o Nicolas lá atrás é muito mais econômico do que ajudar hoje em dia. Por que não é interessante pro Estado? Tá? E isso é uma coisa que a gente já conversou um monte de vezes, Janaína. Um monte de vezes. Porque a gente tá falando aqui em problemas de bloqueio de valores. Oh, meu Deus, bloqueou R$1 milhão na conta do Estado. Ok, R$1 milhão, um monte de dinheiro, sabemos disso. Agora, por que não se cria uma secretaria? A secretaria das pessoas com deficiência física. E daí coloca uma pessoa lá que vai empenhar dinheiro público para fazer licitações. Ou para auxiliar a população, para prestar assistência. Só existe bloqueio judicial porque o Estado não cumpre com o seu dever constitucional. É o único motivo. Não enxerga como pessoas, né? Não enxerga então, como assim, cidadão. culpar o bloqueio judicial ou a pessoa que pede ele é ignorância. Entendeu? Ou punir a pessoa por ajuizar uma ação, né? Ninguém aqui escreveu a Constituição, entendeu? Foi feita uma Constituinte que criou-se esses direitos, e são direitos fortes. Nós chamamos de cláusula pétrea, que não podem ser alterados por nada, apenas por nova Constituinte. Veja a força disso. E a gente vai questionar isso? Nunca. Nunca. A gente não permite isso, né, Jana? Nunca. Não, eu tenho argumentado muito e estou argumentando nas minhas petições desde ontem a questão da saúde mental. Eu eu recebo convite para participar de conscientização pelo Poder Judiciário da saúde mental no Janeiro Branco. Hipocrisia. Conscientização do suicídio no Setembro Amarelo. E aí eu vejo um procurador, ou eu vejo um promotor, ou eu vejo um juiz despachar que nós temos que avaliar o custo quando a lei não diz, olha, tu tem direito à internação domiciliar, desde que o custo não seja elevado. Não tem isso escrito na lei. Diz que toda pessoa que tiver um laudo médico tem o direito de ter o tratamento estendido de hospitalar para domiciliar. Então, é isso que está na lei. E quando eu falo em relação de saúde mental, assim, de questão de cuidado, de empatia, eu falo muito do olhar quando eu digo assim, o William, quando ele estava, no dia que a gente estava fazendo o evento, a gente já fez o evento voltado olhando para as mães, né? Então, o Nicolas não estava lá, não estava presente. Mas, se a gente está fazendo um evento direcionado para a pessoa com deficiência, a maioria dos profissionais nem olha para quem está empurrando a cadeira. Exatamente. Eu não sei. Isso a gente passa muito, sabe? As pessoas não olham, as pessoas olham com ar de julgamento. Porque o Nicolas, vocês sabem que eu vivo em shopping com o Nicolas, eu não deixo ele quieto. Né? E tem que ser, né? Isso é inclusão. Sim. Até porque eu acho assim, o Nicolas é um ser humano, né? É um cidadão brasileiro com direitos de ir e vir aonde quer que seja, gostem ou não de ver ele com respirador. Mas assim, muitas vezes a gente sai, as pessoas olham para ele, mas para que tirar? Né? Para que expor? Como se ele fosse um... Lida, esse entendimento a gente vê dentro do judiciário, quando um magistrado diz pra gente que o nosso cliente não pode frequentar a escola porque usa respirador. E nós acabamos de ter isso num processo. Pois é, isso aí é uma briga minha, que muitas vezes, que nem pra escola, tu sabe, né, Jana, que eu briguei solo e fui em cima e, né, eu não deixei o Nicolas parar de estudar, porque... eles acham que não pode estudar. Pode sim. Não, é que eles acham que a pessoa que está numa internação domiciliar deve ficar fadada ao ambiente doméstico. A sobreviver. Viver. Sobreviver. Mas não trata-se disso, porque enquanto eu estou tratando de saúde enquanto direito universal, eu estou tratando também de todos os outros direitos que a Constituição Federal garante. Saúde, educação, contato com a família, contato com o pai, com a mãe, com tudo. Mas eu vou dizer uma coisa, a gente está tendo esse olhar jurídico e de saúde, mas eu acho que ele é preconceito e vem do estranhamento. O que eu quero dizer com isso? Eu ia falar isso. Eu trabalho com paciente com AVC, várias condições
tumor cerebral, que a pessoa não caminhava direito, pessoas que têm quadros há 15, 20 anos. E uma mulher me comentou muito tempo atrás que ela teve uma cirurgia que, quando que foi? Faz uns 20, 25 anos. O marido dela, não, estamos bem o bastante para sentar numa cadeira de rodas. Vamos no teatro. 20 anos atrás. Ela disse que ela era a peça. Ela era o show. Ela entrou a cadeira, ele botou ela em pé, caminhou até o assento e sentou. Ela disse, ela era olhada por todos. O que mudou? Isso hoje não chama mais atenção. Por quê? Menos. Pela cara da Jana concordo. Chama menos atenção. A pessoa de cadeira de rodas hoje na rua não é tão novidade. É incomum, né? O que é o incomum hoje? A pessoa com ventilador. Eu estudei na faculdade, eu vi em filme americano e eu não via na rua como profissional. É uma coisa nova. Então as pessoas fazem, pra quê? Então é o preconceito do novo. Eu nunca vi isso. Isso está errado. Não era assim antes. Isso está errado. É em relação à acessibilidade e inclusão. A gente olha crianças com atrofia muscular espinhal ou adultos como Nicolas já que usam tráqueo, que não têm movimento, crianças ou adultos com paralisia cerebral, isso é preconceito. Sim. É preconceito, porque eles negam acessibilidade e inclusão e eles reclamam. E eles te olham de cara feia porque tu vai trancar o teatro ou porque no cinema não tem local adequado. Exato. Já tentou colocar? Levar ele no cinema? Se não lembra que eu cheguei a comentar contigo, Sim. Foi feito até um texto, foi colocado na internet, o shopping nos chamou depois. Que nós fomos no cinema e não tinha tomada para ligar o respirador dele. E um funcionário do cinema simplesmente olhou e disse, mas o lugar dele é em casa, não é dentro de cinema. Se ele precisa disso, então que não tire ele de dentro de casa. Fica quieto, não sabe de nada. Pra que gerar uma... Pra que falar Não, né? Aquilo ali no momento, assim, no primeiro momento me chocou, né? Sim. Digo, eu fiquei muito... que bom que tu não agrediu ele. É que também, isso né? Porque eu sou muito calma, eu sou muito calma. Eu sei, pois é. O que eu fiz Porque, foi... Convenhamos, né? Tu falando com teu filho na tua frente, o que é isso? Não, mas aí se ela tem se ela xinga, se ela manda... O Nicolas mesmo fez um texto. Vai ser presa ainda. Sim. Porra, mãe, quero ir pra cá, vamos lá. O Nicolas ela é a louca, a mãe desequilibrada. A mãe é sempre desequilibrada. Quando a mãe abre a boca, a mãe é desequilibrada. O Nicolas fez um texto bem grande, colocou no Instagram, o qual foi muito bem visualizado. Teve vários advogados, inclusive fora do Rio Grande do Sul, que ofereceram apoio para que nós quiséssemos uma ação judicial, né? Mas a gente achou melhor não. O shopping nos chamou. E hoje tu entra dentro do shopping, tem tomada em tudo que é lugar. No chão, né? Nós temos uma cliente da Paraíba que recentemente, ela mora em Campina Grande. Campina Grande, que ela recentemente foi ao cinema e não conseguiu acessibilidade nenhuma. Não, por quê? Porque o único local que tinha pra colocar a cadeira de rodas ficava assim. Porque isso também ela não aguentou. Tem uma discussão agora, eu acho que eu vou errar as palavras, né? O cinema ali, ele é bem acessível aqui Mas esse é o caso, né? O que seria essa pessoa ser inclusa? E inclusão é, eu entrei no cinema, eu quero sentar aonde eu quiser. Isso é inclusão. Quando tu cria lá uma faixinha na frente, isso é segregação. Existe acessibilidade? Sim. Para ser segregado? Para ser segregado existe acessibilidade. Eu quero sentar lá em cima. Não pode. Isso é preconceito. Isso não é direito. Que adaptem as salas. Que adaptem as salas. Tem muito dinheiro pra isso, né? Que aquela merda... O primeiro palavrão pra falar mal desse cara. Aquela merda daquela escada mal feita, no escuro, e todo errado os degraus, podia muito facilmente ser uma rampa. Vai ser ainda assim difícil de... chama o funcionário, dá um jeito. Mas tu restringir o acesso à pessoa, isso não é... Isso é acessibilidade com segregação. Tinha uma discussão dos estádios de futebol também, né? Sim. Que eu não sei qual que é, se era do Grêmio ou do Inter. Mas tu podia ir em qualquer lugar, e tu ia, tu acompanhante, tu podia sentar, tinha espaço para tirar. Tu tira o banco, tu entra com a tua cadeira, e no outro, não, tu pode vir aqui. Isso não é isso, que direito é isso? Sim, a pessoa não é vista como igual, né? Ali no Beira-Rio tem um reservado só para cadeira de rodas, que fica bem atrás do gol. Então, todos os cadeirantes, todas as pessoas que vão para assistir show, ou para assistir futebol, tem que ir ali naquele local ali
que é reservado só para cadeira de rodas. O acompanhante pode ir junto? O acompanhante, dependendo do caso, sim. E vamos avaliar se pode ou não. Recentemente eu fui no festival em São Paulo e eu reparei que havia pessoas cadeirantes andando por tudo. Era esse conceito de acessibilidade. Elas podiam estar em qualquer lugar do festival. Sim. Porque todo o festival comportava que se andasse de cadeira de rodas. E eu fiquei observando aquilo e lembrando dos nossos processos. Eu pensei, gente, mas é isso aí. Demorou, né? Olha só, estou vendo agora. E eu achei interessante isso, porque era bem esse caso aí. Tinha tomada, dava pra ligar se precisasse, né? Uhum. Bem acessível, achei. Até fiquei chocado, te confesso. Eu fico pensando muito na parte do coitadinho. Sim. Isso a gente também escuta direto. O coitadinho. Coitadinho por quê, Meu filho é coitadinho, Adri? Não. Pois é, eu conheço o Nico. Meu filho é um baita de um profissional, não tem nada de coitadinho. É um menino inteligente, ele briga, ele ri, ele zoa com os amigos. Tipo, eu não vejo ele como um coitadinho, eu vejo ele um ser humano de qualidade. E como que tu te sente quando as pessoas olham pro teu filho? Quando eu me sinto depressivo, sabe? Porque eu não aceito que olhem pra ele como um coitadinho, né? Mas esse é um problema da pessoa, né? É da a pessoa que tá não olhando. É, gente. Ela que tem que se tratar, enxergar. E eu vou dizer, eu saí da faculdade olhando para pacientes como coitadinhos. Uhum. Porque a gente aprende, ainda hoje a gente não aprende a enxergar a pessoa, a gente aprende a enxergar o problema. A gente enxerga a doença. Então, tu tem isso, tu é isso. E, infelizmente, por mais que saia filme do Pat Adams perguntando, diz o nome do paciente, a gente ainda muitas vezes é ensinado a pensar no problema e não na pessoa. A gente tenta sempre, quando judicializa, inclusive, eu acho que esse é o nosso diferencial também, é fazer isso. Ele fala pra mim... É tratar a pessoa enquanto um cidadão e não enquanto um mero jurisdicionado que busca um direito. Não é, assim, como que eu posso te explicar isso? O Ricardo, a gente sempre faz petições, né? O Ricardo é sempre muito mais teórico, né? Uhum. Técnico. E aí é sempre assim, não, o autor, demandante, demandado, recorrente. E aí eu disse, não, é o Júlio, é o Nicolas. Porque a gente e aí eu ponho o nome, eu digo, o filho da Nida Adrione, o filho da Lúcia, para que saibam que tem uma mãe ali, que tem uma pessoa que precisa. Eu fiz, acho que, uma petição nesse sentido ontem, que eles estavam falando exatamente nesse sentido, assim, de dizer assim, olha, pedindo a reconsideração da decisão com base nisso. Eu disse assim, é um menino, é o Júlio, é o filho da Lúcia. A Lúcia, mãe solo, que está sobrecarregada. O menino está grande. Ela cuidou dele durante 14 anos sozinho? Cuidou, mas não consegue mais. Ela precisa. Nem deveria ter conseguido, na verdade, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Não, tu vê esse menino, um menino que poderia estar reabilitado. A escoliose não precisava estar tão avançada se ele tivesse a fisioterapia adequada. E o nosso processo agora, que tu falou em escoliose, eu lembrei de um caso gravíssimo que nós temos, de uma criança com uma escoliose gravíssima, e o juiz disse que não é urgente a cirurgia. A Bia. Não é urgente. A Bia. Pode esperar. A coluna da pessoa é assim. Beijo pra Bia, porque eu sei que a Silvia sempre assiste. Não, e isso é uma coisa que me causa, a gente fica analisando, a gente fica conversando, a gente fica louco com isso, né? Porque... Eu vou brigar com o direito, porque eu acabei de falar do Pat Adams e tem esse movimento da saúde lento, tá atrasado, difícil, de enxergar pra pessoa e não pra doença, né? O direito não tem isso, né? Vocês viram uma notícia que saiu, me julguem se eu estou falando bobagem, onde uma juíza não quis proceder com a audiência porque a pessoa estava tremendo de frio. Acho que era o réu. É o básico, né? A mulher foi aclamada pelo país inteiro. Eu vi, porque deu um casaco com café. Exato. Tipo, isso não era pra ser o básico? É o básico, mas o básico não é. Não é. Triste, né? Não triste, né? É por isso... É que a gente se acostuma, né? Hoje, Jana, o nosso problema enquanto advogados, mas o meu, acho que o teu nem tanto, é que a gente se acostuma com esse tipo de tratamento. Sim. Quando alguém fala, eu falo, tá, mas que esperava o quê? É assim que funciona. Não. Assim, né? Assim... É normal tu não ser bem tratado, né? Aí quando a juíza te oferece um café e uma blusa, tu fala, hã?
O que aconteceu aqui? Sim, no Ceará, na Paraíba. Aí estão dizendo que ela estava a favor do réu, porque ela ofereceu um café. Ai, meu Deus. Estão dizendo isso, é bizarro. Por diversas vezes a gente é questionado por quê. Nossa, mas tem advogados em São Paulo. Tem diversos, né, advogados em São Paulo. Diversos advogados na Paraíba, no Ceará. Por que contrataram vocês? Eu fui questionado com isso lá no... uma juíza no Ceará. E eu peguei e disse assim, olha, a forma. Hoje em dia a gente tem essas questões das redes sociais. Eu sou bom pra cacete, doutora. É por isso. Vou ter que justificar agora a minha contratação. Mas o nosso atendimento, o olhar que eu dou a Adri, no início, há 9 anos atrás, quando eu comecei a atender o Nicolas, eu ia na casa deles. Eu fazia o atendimento todo em casa, que tinha mais tempo, né? Que eu não conseguia, muitas vezes, sair de casa, porque... De levar a documentação, para assinatura. Tinha que carregar o Nicolas, cadeira de roda, e trocentas coisas, e era só eu e ele, então... E mesmo quando as mães têm essa possibilidade, eu gosto muito de ir no hospital, né? Tem a possibilidade, hoje em dia, da gente atender virtualmente, mas tem mães que querem. E aí eu noto que não quer a consulta no hospital. Ela quer conversar. Muitas vezes, falar por mim também, né? Muitas vezes o que a gente quer, o que eu gosto tanto de ir nos atendimentos do William. Porque ele me dá atenção, ele me dá café, ele me dá um carinho. Eu não deixo fumar lá dentro? Sim, vai te catar. Né? Então eu tenho aqui o que eu não tenho em casa eu sou sozinha, eu sou só eu. Quando eu chamo a Janaína, quando eu chamo a Cíntia, muitas vezes é porque eu tô sozinha. No dia que tu foi no evento, a hora que tu tava dançando no encerramento, tu falou isso pra mim, né? Quantos anos? Quantos anos que eu não sei o que é dançar, não sei o que é me divertir, eu não sei o que é. Eu desconheço a Nida mulher e deixei só a mãe falar ali. Onde sobrecarregou, onde tá acontecendo. Sim, tu mesmo falou agora pra gente qual que é o resultado hoje na tua saúde física também, né? Sim, porque assim, hoje não é mais especulação, né? A gente sabe que traumas, que situações difíceis prejudicam a nossa saúde a longo prazo, né? Hoje o estresse é uma das principais causas de inúmeras doenças aí, tem prova científica disso um monte, né? E aparentemente é o que tu passou, né? Tu foi sobrecarregada no nível extremo. Sim, e o corpo começa a reclamar. Chega um momento que diz, olha... eu fui sobrecarregada tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? Porque todos esses anos era só eu pra dar banho, trocar fralda, bota na cadeira, leva pra escola, leva pro médico. Quantos anos tu está, Adri? Eu tô com... Uma pergunta indelicada. A pergunta indelicada, mas não tem problema. Só profissionais. Vou completar 51 anos agora, dia 30. Eu tô fazendo 28 faz 5 anos já. Não sabe a verdade, não adianta mentir. Só recém começando a minha vida. É, isso aí. Com certeza. Não tem muita coisa ainda pra viver. Vocês já viram um banho de leito? Eu já. Inclusive, eu já tomei um banho de leito. É horrível. Quanto é que tu pesa? Enfim, eu peso 55. Eu vou dizer assim, o banho de leito na rotina... E tu? É injusto. E tu? 130. Achei bom. Mas o banho de leito, eu trabalhei muito em geriatria também, é uma rotina. Pô, quantos banhos vocês tomam por dia? 1, 2? Imagina uma tarefa básica, essencial, a demanda física que ela é, a organização. Se é o banho de leito, tu pega o paninho, tem o paninho do pé, tu não vai passar o mesmo paninho no genital, na cabeça. É horrível. É uma coisa muito trabalhosa. Não, muito trabalhosa. Pro profissional e o paciente também, sim, né? Sim. Eu me lembro disso, assim, é algo realmente que tu fala, ok, estou precisando mesmo, e vai ter que ser. Vai ter que ser, e vamos lá, né? Mas é algo complexo. Mas é no todo da rotina, né? Quando eu falo da gente, toda vez quando eu digo, olha, não, nossa bandeira no Instituto é de ter o olhar para quem cuida. Para quem cuida. A gente tem bastante gente olhando para a criança, a gente tem bastante gente olhando para a pessoa com deficiência.
A gente sabe disso, a gente sabe o que precisa ali. Mas quando a gente fala em relação das mães, as mães morrendo, mães se suicidando, mães com diagnóstico, né, que acabam ficando doentes, e quem é que tá dando esse cuidado, quem é que tá olhando, e aí a gente fica falando assim, mas precisa ligar, conversar, tem o CVV, tem isso, e aí eu pego e digo assim, mas isso, eu fico pensando assim, eu digo, não, a Adri quer sair pra tomar uma cerveja. Sim, é que isso é um olhar técnico, não é humano. Eu tô preenchendo checklist. Não, a Nira tem que fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tem que vir aqui o diagnóstico. Esquecer o que compõe uma vida, um prazer, uma felicidade. O que tu gosta de fazer? Tomar café no consultório do William. O meu café tá ficando famoso. E é bem bom, né? Eu tenho uma pergunta pra ti. É bem bom o café do William. Vou chamar sim. Manda. Porque ontem eu tava lendo uma coisa que eu escrevi lá, e eu sabia que eu ia falar contigo hoje, e eu me lembrei do negócio agora. Vou me preparar. Não, é sobre fisioterapia respiratória, que eu tenho algumas dúvidas. O que determina que o paciente precisa fazer uma fisioterapia respiratória, e qual que é o papel efetivo dela para uma doença? Quando tu pega um quadro respiratório, né, tu vai dizer o seguinte, né, existe a capacidade do indivíduo, do ser humano, de se proteger. A tosse tem um termo que se chama proteção de via aérea. Quando o paciente não tem proteção de via aérea, o que a gente faz? Intuba. Então, tu já tem aí uma variável de importância. Só que é o seguinte, o que é a fisioterapia respiratória? A fisioterapia que vai se aplicar em condições que afetam o mecanismo respiratório ventilatório. O paciente está com dificuldade de respirar por secreção, o paciente está com dificuldade de respirar porque ele tem uma fraqueza, tem uma asma, tem uma insuficiência cardíaca. Então, o que acontece? Tu vai ter um ponto que tu não sabe quando tu começa a indicar. Que esse é o problema que a gente encontra, que é, não, tem asma, mas não tá grave. Esse é o problema complicado. O básico, o simples, fica aquela discussão. O médico vai indicar? Ele não estava afim, não achou que precisava. O convênio não concordou. Esse é o problema. Quando tu tá numa situação onde é grave, de complicado, tudo, nossa, precisa, por quê? Porque o paciente está se afogando em secreção, não consegue tossir, tem que ter auxílio, a pessoa não consegue levantar o braço que falta ar. Então o problema é, na minha opinião, se eu tenho um diagnóstico de algum quadro respiratório, no mínimo uma avaliação do fisioterapeuta tinha que acontecer. Isto não é realidade no Brasil. Não tem a percepção de olhar o fisioterapeuta como alguém que também conclui um diagnóstico. Ele é visto apenas como um atendente. Ele só trabalha, ele só atende. Diz o seguinte, tem asma? Ok. Está controlada, não tem falta de ar, não tem crise, está bem medicada, grande atividade, grande independência respiratória, bonitinho, ok. Tô aqui à disposição, fala comigo se precisar. Tenho asma e fiz uma infecção respiratória. Tô tendo alteração de falta de ar, tô tendo aumento de frequência cardíaca, não consigo expectorar direito, vou te ajudar com manobras. Então, é difícil te dizer quando indicar ou não, porque cada caso é um caso. Então, não é toda pessoa que tem uma doença degenerativa que vai precisar de uma fisioterapia respiratória. No caso da doença degenerativa, se ela ataca a parte respiratória, eu gostaria de um fisioterapeuta acompanhando. Por quê? Porque algo que não se fala muito, o profissional que sai da faculdade mexendo em ventilação mecânica, fisioterapia. Medicina, não. Clínico geral não sabe mexer em ventilador mecânico. Curiosamente, o fisioterapeuta não tem o poder legal e o médico não tem o poder técnico. Então, se tu tá entrando... Deveriam se complementar, não? Podiam. Por isso que a gente pede uma equipe multidisciplinar, porque a equipe, quando a gente fala em equipe, um conceito de equipe é trabalhar em conjunto. É que eu sempre vejo a divisão de fisiomotora e fisiorrespiratória. Daí eu falo, mas peraí, vamos entender isso. Você é um pouco duro, minha opinião. Pode fazer fisioterapia motora e respiratória junto? Pode, na mesma sessão? Na mesma sessão? Pode. Não importa qual é a doença? Com certeza ele vai dizer que importa, né? Questão de fadiga, dependendo se é criança. Aí a gente entra naquela coisa aqui que é o melhor que a gente tem condições, né? Se o fisioterapeuta está visitando e vai ali ficar 1 hora, 1h30, como é que eu vou dividir essa sessão entre 2 momentos, né? Como é que eu faço a respiratória motora? Existe estrutura de eu voltar mais tarde? Complica, né? Mas se eu estou ali com um paciente que está estável de maneira respiratória, eu posso fazer a motora tranquila. Se eu estou com um paciente que está falta de ar, eu estou ali trabalhando para melhorar a higiene brônquica dele, eu não vou fazer a motora depois se ela for desgastante.
Se ela for preventiva, que ela não dá um cansaço nele, eu faria também. É coisa que eu digo, na minha opinião, se o fisioterapeuta trabalha com um caso neurológico de doença degenerativa, ele tem que saber fazer respiratória e motora. E avaliar no momento qual que vai fazer. Porque normalmente os pedidos são feitos profissionais separados. É que se separou... Físio-respiratória, quem se separou não motora. foi o fisioterapeuta, quem se separou foi o convênio. Ou o médico que prescreveu, né? Então, muitas vezes o médico vai no sistema, né? Eu não acredito que eles tenham conhecimento para se meter na área que eles não conhecem, que é a fisioterapia. Também acho que não. Que talvez seja maior que eles, mas tudo bem. É impossível. É impossível, porque brigo. são coisas diferentes, né? Brigo. Hoje chega a pessoa com dor no ombro, nunca fez fisioterapia, 30 anos com dor, e ela diz, tu nunca foi atrás? Não, o médico disse que fisio não ia resolver. Marcar uma consulta contigo agora. 5 minutos aliviou a dor. Assim, poxa, como é que a pessoa tem tanta certeza sobre algo que ela não sabe nada? Medicina. Bota lá, slogan da medicina. Como é que ela tem tanta certeza sobre algo que ela não sabe nada? Tô brabo. Não, mas por que te levou a querer trabalhar com dor? O que acontece, né? Eu vou dizer uma coisa... Se tu responder dinheiro agora, fica chateado. Não, meu Deus. Tô brincando. Eu sou uma pessoa que muito assim, eu fui indo aonde os caminhos se abriam. Eu era chamado para trabalhar num lugar, chamado para trabalhar no outro. Eu sempre tiro o sarro, né? Eu tenho 15 anos de profissão, eu tenho 25 de experiência. Porque eu sempre tive mais de um emprego, eu tinha 3, 4 empregos. Trabalhei no cardiologia, fiz a residência lá, trabalhei 5 anos com neurologia, trabalhei 7 com geriatria, trabalhei em posto de saúde, trabalhei com vendas. Hoje tu era o menino da dor, então. E o que acontece? Sobrecarregado. Exato. O que acontece? Tu começava a perceber que qualquer quadro que fosse, a pessoa cardíaca, a pessoa respiratória, a pessoa com doença neurológica, todos tinham algo em comum. Todos tinham dor. Cara, eu vivi 6 anos com dor e nunca, nenhum dos médicos que eu fui me falou em fisioterapia. Ignorância, incompetência. Eu fiquei assim, a minha doença foi evoluindo ao longo do tempo, né? E aí, quando chegou no top, no momento super incrível de dor, aí eu fiz a cirurgia. Mas depois, pesquisando, eu percebi que eu poderia... Tu podia ter escapado da cirurgia. Exato. O que acontece? Eu digo assim, a gente falou muito sobre o que é ciência e pseudociência, né? Quando algo hoje é comprovado que funciona, tu não indicou, tu não seguiu ciência. Então, hoje em dia, a pessoa com dor, o fisioterapeuta não olhou, tu não seguiu ciência. Pois é. Eu tive uma discussão, eu postei outro dia aqui, se um ortopedista indicou para tua articulação ácido hialurônico e não indicou fisioterapia, ele não fez ciência. Porque o ácido hialurônico funciona 6 meses. Sabe qual é a orientação na Europa hoje em dia? Vamos aproveitar esses 6 meses sem dor para fazer fisioterapia com tranquilidade. É o que a gente falou sobre os equipamentos. Os equipamentos não podem, o respirador ou o Coffee Assist não podem ser manuseados sem um fisioterapeuta acompanhando. É um absurdo, é um absurdo. Eu vou dizer assim, a minha visão como minha profissão, a gente demorou muito para ser reconhecido e em muitos contextos não é. O que vocês enxergam na parte judicial é a fisioterapia sendo tratada como profissão técnica, como alguém que tem que cumprir funções técnicas e não como alguém que tem capacidade intelectual de determinar condutas. Nós somos um profissional de condutas, mas que ninguém respeita. Sim, mas só um pouquinho, peraí. A autoridade, assim, eu trato profissões e eu trato questões, assim, privativas de forma muito séria, né? Eu não quero ninguém desempenhando o meu ofício que não seja advogado. Ninguém, entendeu? Zero. E a OAB, inclusive, é muito incrível nisso. Te dou o exemplo do que tu vai falar agora mesmo. Pois é, o exemplo foi a tua pergunta. Tu perguntou quando que se aplica a fisioterapia respiratória. Minha resposta foi, eu preciso avaliar. Esta avaliação não é vista como conduta óbvia do sistema. Entendi. Péssimo. Cria a percepção de que assim, precisa do Coffee Assist? Chama um físio. Que respirador que precisa? Chama um físio. Bota o físio, até tem a briga na minha profissão do fisioterapeuta perito. Ele tem capacidade de determinar condutas e técnicas. Então ele tem que ser um profissional que vai dizer isto aqui sim, isto aqui não. Qual que é o problema? Qual que é a profissão da área da saúde que caga a regra e diz o que tem que ser e o que não tem que ser? Inclusive perícia, né? Inclusive perícia, medicina. Nossa, se tu soubesse as discussões que eu, particularmente, que faço área previdenciária, né, Jana, no escritório, tenho com isso. Porque daí a gente tem uma pessoa com uma articulação que está no nível que a gente tem um laudo de fisioterapeuta informando, toda aquela coisa bem detalhada que tu conhece, e vai para uma perícia com um pneumologista, porque é qualquer médico, e o laudo vem ao contrário. E daí eu falo, ei,
Quando eu trabalhava no... Espera aí, não pode, porque assim, tu tá infirmando o trabalho de uma pessoa, de um profissional que tem autoridade para dizer mais. Aquilo, né? Porque na minha área de conhecimento... A gente luta muito com isso. Eu vou saber mais do que o outro na minha área, né? Exato, porque não faz sentido, né? Sim, tu consegue enxergar... apesar que eu vou falar que tu tem um diferencial, né? Daí eu vou falar a minha visão que eu tenho de ti como profissional, até porque eu sou paciente também dele, né? Só tá faltando tudo. Então, só daqui, eu e a Adri somos pacientes nele. Já marquei. Né? Tu vai ver depois. Tá minha agenda, né? Isso. Porque o William tem o diferencial dele, que não é só o atendimento. Ele tem o olhar de conversar e que a gente... Voltamos para aquela questão do que a gente fala. O olhar humanizado. Sabe o que é isso? Isso é atendimento. Isso é atendimento. Isso faz parte. É o que tu falou em relação à juíza. A gente ter empatia pelo próximo tornou-se algo que tem que ser destacado. Tornou-se diferencial. Luxo. Tornou-se ele me trata bem, é luxo. Isso teria que ser a regra. Eu tenho uma frase: bom senso é só de quem usa cueque em cima da calça e capa de super-herói. Bom senso é superpoder. Hoje em dia tem bom senso é super-homem. Eu fico chocado assim, a pessoa está precisando de ajuda, a gente ajuda. Meu Deus! Eu fico bravo com isso. Tipo, tu vê uma pessoa chorando na rua e tu ignora. Passa reto. É mais fácil tu ver uma mãe tentando lidar com um filho ou com dificuldade para subir com uma cadeira, tu ignorar. É mais fácil tu ver uma criança com autismo tendo uma crise e tu julgar a mãe por que ela saiu com essa criança para rua, se ela sabe que a criança vai ficar nervosa, do que ir ali e perguntar se tem alguma forma de auxiliar. Nossa, tem uma notícia hoje no G1 de um pai que a notícia diz que o pai atrasou o voo em 3 horas. Ai, que feio. Porque a criança estava tendo uma crise. Ela é autista, né? Qual país isso? Brasil? Tinha que ser, né? O pai atrasou o voo. Eu fiquei... Ei! Eu vou contar uma coisa pra vocês. É um acontecimento que necessitou de um manejo. Isso é bom senso, gente. É bom senso. Esse é o caso. Isso não é bom senso. O que eu vou dizer uma coisa muito dura, tá? A gente tá aprendendo a acolher as pessoas. Acolhimento não é bom senso. Do jeito que a sociedade é construída, a sociedade da produção, da pressa, do trabalho, as pessoas que, entre aspas, atrapalham são vistas como pessoas de segunda classe. E tu sai de um país como o Brasil, que é mais flexível, tu vai pro Japão, que é um país duro. Ele tem muitas coisas boas. Super rígido. Super rígido. É um país duro. É um país da produção. É um país da sociedade acima do indivíduo. Lá tem passeata de cadeirante que eles vão na rua brigando para ser reconhecido. Sabe o que eles fazem nas praças? Eles botam umas catracas pra cadeira não entrar. Porque cadeirante atrapalha a praça, levanta areia, pega espaço. O Japão enxerga que a pessoa que precisa de algo especial atrapalha quem não precisa. E em maior e menor grau, todo mundo pensa isso. Porque quando o teu avião atrasa, tu fala, puta que pariu, meu voo, quem atrasou essa merda? Se tu é o pai e a mãe da criança, tu vai pensar, tenham bondade comigo. Se tu é o outro no voo, tu vai assim, ó, por quê? Até tu ouvir, uma criança com autismo, ai, puta, olha a coisa feia que eu pensei, né? Então a resposta imediata não é de acolhimento, é de desprezo. Pô, tá me atrapalhando. Isso é muito triste, mas é a realidade. Mas eu falo, uma coisa que eu falo muito... Eu sou sincero em dizer que eu luto muito com esse sentimento. Sempre que eu tenho sentimento, eu falo, não, Ricardo, peraí. É porque que eu digo criança... O carro parou. Por que o carro parou? Tem uma velha atravessando. Isso, eu luto muito com esse sentimento de dizer, não, peraí. Meu afilhado Nicolas, beijo pra minha amiga Roberta, ele tem autismo, mas o Nicolas, ele é a criança mais comportada e obediente dentro do shopping, ao contrário das minhas lindas filhas. Então, tu vai dizer assim, ó. Puxou a orelha das filhas no podcast. Adoro ela. Não mas elas são crianças, né? Criança! É exatamente isso. Crianças são agitadas. São crianças. Então, às vezes, tu olha aquelas crianças assim, as minhas, que recentemente foi aniversário do Nicolas, e a gente tava nós no shopping, as minhas filhas correndo, assim, gritando no shopping, eu, por favor, para, Carolina, Alicia, e o Nicolas lá, sentadinho. E eu disse assim,
E ainda falo, né, que a criança... Eu tô falando por quê? Porque a gente tem essa questão das pessoas falarem assim, não, a criança, basta ela ser mais agitada, eles dizem assim, não, mas aí, né, a criança, ela tem autismo. Agora, a intolerância com criança, ela é generalizada. Porque se tu não é pai... Sim. Eu ouvindo as crianças gritando e quando eu li um livro. Mas eu vou dizer... Não, no voo a gente vê isso, né, gente? A gente tem que lutar. Tu me amaciou muito? Mas eu vou dizer uma coisa. Porque a gente tem que lutar. A gente tem que lutar por um direito. O direito eu e a Jenny, né? A gente tem que lutar por um direito, o direito de incomodar. A gente tem que ter o direito de incomodar. Não de propósito, mas às vezes tu incomoda. Um vizinho que faz uma obra. Pô, tu já teve um banheiro que vazava, né? Tu precisa daquela obra. Fazer o quê? Tu vai incomodar. O teu filho tá gritando. Ele tem... As pessoas vão incomodar. Eventualmente, tu tá incomodando. Tu vai ser a pessoa que incomoda. Pessoas com necessidades especiais, com situações atípicas, podem incomodar, eventualmente, mais. Mas acontece. A gente tem que aceitar que o outro, de vez em quando, incomoda. Porque a gente quer incomodar às vezes. Também, exatamente. É uma questão até bastante singela, se a gente for pensar, né? Teu time ganhou, tu sai na rua buzinando, te odeio, te odeio. Mas tu tá feliz, tá? Vai, buzina. Por que alguns direitos são mais aceitos do que outros? Por que algumas pessoas podem incomodar mais do que outras? Uhum. É uma questão bem interessante. E é sobre isso, porque a gente, eu digo, a sociedade, enfim, brasileira, não sei se no resto do mundo é assim, deve ser pior até, porque o Brasil é um país bem querendo ou não, bem, né? Mas rola muito isso, da gente colocar o nosso ideal e o que a gente acha certo na frente de tudo, né? Sim. Então, no momento em que eu tô vendo uma outra situação que não é o meu dia a dia, eu tenho a tendência imediata de dizer, ei, né? Por que isso? Por que eu tô sendo lesado? Isso não tem nada a ver com isso, né? Porque tu vive em sociedade, bem-vindo, né? Fica em casa então, querida, né? Não adianta. Mas isso, nossa, isso é muito corriqueiro. A gente vê, inclusive, Jana, né, em espaço público, né? Claro. Jana? Assim, a gente vai ficar aqui no mínimo umas 3 horas se a gente... Eu luto pelo direito de incomodar. Vamos ter o direito de incomodar. Nossa, eu lembrei agora de uma vez, eu sei que não tem muito a ver, mas eu vou dizer igual, que é quando um cliente meu trabalhista, cadeirante, foi até a Justiça do Trabalho. Ação trabalhista que todo cidadão tem. E quando ele foi entrar pela porta, a cadeira não entrava na porta, não passava pela porta. Bem comum. E aí, como é que faz? Cadeiras têm tamanhos diferentes. Meu quadril é largo, cadeira vai ter 90 centímetros. E daí se deslocou um servidor para pegar o meu cliente no colo e pôr na cadeira. Agora, como é que uma pessoa que é cadeirante, sem movimento do tronco, fica numa cadeira assim? Horrível. É que a gente não pensa, né? Acho que nem quando tu vai fazer... Acabou sendo feita audiência no auditório, só pra esclarecer. Quando tu faz a casa. Foi pro auditório, por quê? Entendeu? Aí eu pensei, nossa, mas como assim prédio público não tem uma porta maior, gente? Como assim? Prédio velho, né? É meio complicado, né? Deve ter diversas situações nesses 22 anos. Muitas situações. De exclusão. Porque tu vê assim, que a acessibilidade é um direito. É um direito, mas é um direito que a gente não tem. Sim. Né? Tu anda na rua, ali mesmo perto, na volta da minha casa. Eu não tenho calçada. Se eu tiver que sair com o Nicolas, tem que andar no meio da rua junto com os carros. Por quê? Porque as calçadas estão esburacadas. Então não tem acessibilidade. Parece que tudo é pra te lascar, né? Porque tu não tem acesso à saúde direito. Tu vai num restaurante... Nada funciona. Restaurante tal é bom. Aí tu chega lá, tem escada. Por que eles odeiam o arquiteto? Por que tem que botar aquele um degrau? Tu tem que quase zero. Deixa zero, então. Não, é que é bonito. Às vezes aquele um degrau atrapalha tanto a vida de quem precisa, né? Ainda mais empinar uma cadeira com ventilador, né? Sim. E a cadeira do Nicolas também não é uma cadeira adequada. Não é. A cadeira do Nicolas não está adequada, que também seria um direito dele, mas... É outra ação judicial. É uma outra ação judicial que nós vamos ter que entrar, porque geralmente, o SUS leva em torno de 2 anos para entregar uma cadeira. Nós vamos fazer uma campanha pelo Instituto esse ano, que vai ser uma vez por mês ajuizar uma ação com pedido de cadeiras, porque eu tô apavorada com a quantidade de criança, de adulto com postura inadequada. Eu queria um projeto de lei. Cadeira de rodas não tem que pagar imposto. Uhum. Tem, às vezes, que assim, a gente tá lidando na situação, tá falando do Nicolas, é uma pessoa com necessidades bem mais intensas, né? Mas às vezes tu tem assim, um caso, um cadeirante,
que mora no Mato Grosso e anda pelo sítio. Ele tem uma cadeira que a gente chama de cadeira 4x4, é uma cadeira com as rodas grossas, né? E ela tem um baita no apoio, né? Ele teve que ir na Europa comprar. Basicamente assim, ele fez um truque, eu não vou falar porque vai que a Europa pega, mas ele assim, ele foi com uma cadeira, abandonou a cadeira lá e voltou nessa. Ele fez um contrabando. Por causa do imposto Por causa do imposto. Né? Porque o imposto na cadeira ia ser R$15 mil. Tipo, tu vê cadeiras feitas assim, a cadeira quanto é que custa? 9 mil. 4 mil é imposto. Por que o Estado quer ganhar dinheiro com uma pessoa procurando o direito de se locomover? Não, e a cadeira que o Estado fornece é horrível. É estática, é aquela que isso coloca... que me disseram. Já que o governo dá a cadeira, não tem que dar desconto de imposto de renda. Não. Deixa a pessoa escolher a cadeira que ela precisa. Vou aproveitar, falamos em cadeira de rodas. Mundo da Nath, Instagram, @Mundo da Nath. Ela mora na Paraíba, se eu não me engano, há 19 anos no hospital. Ela mora há 19 anos no hospital. Ela tem distrofia muscular. Qual? A distrofia muscular congênita. Ok. Congênita, não é do Duchenne. Congênita. Duchenne você tem um menino? Tem um... casos raros. Mas tem... Mas eu conheço uma menina que tem Duchenne. Eu conheço uma mãe. O filho tem, Leonardo tem Duchenne e a mãe também. Raríssimo. E a Nath, ela recebeu ontem, desde 2022, ela estava aguardando a prefeitura entregar a cadeira de rodas adaptada, né, de acordo com a postura dela toda. E ela foram com a mídia, com a imprensa toda lá no hospital, na Paraíba, e tiraram fotos. Eu não deixava. Fotos dela na cadeira. E a cadeira é nítida, gente. Eu sou advogada. Ela tá zerada, eu vi a foto. Não, e é ótimo. Eu vi a foto e falei... É ótimo, a Nath é maravilhosa, porque ela tem, né, acesso às redes. A única coisa que ela faz ali no hospital, ela tem as redes sociais dela, tem o Instagram, e ela botou fake news. Só foram tirar foto. Só vieram aqui para tirar foto. Levaram a cadeira embora? Não, eles entregaram a cadeira, mas não a cadeira que ela precisa. Como fisioterapeuta, se tu vê a foto... Alguém avaliou ela? Gente, o tamanho do corpo dela? Tenho certeza que tu vai dar um salto desse tamanho se tu ver. Digamos, eu levei o Nicolas para fazer a medida da cadeira, tá? Só que daqui a 2 anos o Nicolas ou vai estar maior ou vai estar menor. Sim. Ele pode tanto engordar quanto emagrecer. É que tem cadeiras de rodas específicas, que né? Vão São Kimba, tem outra... Os nomes não lembro. Eu sei que são cadeiras de rodas específicas. E essas cadeiras, eu não sei se o William consegue dar uma explicação melhor do que eu. Diga. Mas as cadeiras de rodas, elas são... Por que ela precisa... Não serve uma cadeira do SUS, por exemplo? Então, o que acontece, né? A gente quer ter o quê? Segurança na cadeira e, às vezes, dependendo da pessoa, até independência. Como é que eu tenho segurança e independência? Se o meu centro de gravidade está bem alinhado na cadeira, que dependendo do meu tamanho, o tamanho da cadeira, isso já muda. O que acontece? Eu tinha paciente que... Eu tenho que estar bem encaixado o meu corpo. Isto. Mas assim, a paciente conseguia empinar a cadeira. Como é que ele consegue? Ele está bem preso, né? Outra, se o meu tronco não é muito estável, o que eu vou querer? Que não tenha muita folga, né? Porque senão eu vou ficar balançando dentro da cadeira. Se eu balanço dentro da cadeira, eu tenho mais risco de emborcar a cadeira. E aí tu vai entrar o seguinte, que tipo... E se é uma doença degenerativa e eu não tenho movimento? Melhor que a cadeira te dê mais estabilidade, tu fique mais preso nela. Até porque coisas muito clássicas que acontecem. A perna escorregou, quando tu viu, bateu na mesa, quebrou um dedo do pé, arrancou uma unha. Então, tu tem que deixar essa pessoa dentro da cadeira. A cadeira tem que acolher ela, abraçar ela. Se bater na cadeira. Exato. Faixa de velcro na perninha, fixa o tronco com faixa de velcro. A pessoa, se não tem controle, ela tem que estar bem fixa na cadeira para a cadeira proteger ela. E se a pessoa é maior que a cadeira, ela fica para fora. Ou se ela é menor que a cadeira, a postura fica inadequada. E isso causa alguma doença? Escoliose. É que o SUS oferece a mesma cadeira pra mim e pra ti. E eu sou um homem de 1,55 m. Você sabe quantas pessoas... Tem meia nádega na cadeira. Vocês sabem quantas pessoas só no estado do Ceará, quantas pessoas estão esperando por cirurgia de escoliose? 150 pessoas
na fila de espera para fazer cirurgia de escoliose. Diagnóstico secundário? Porque eles não me conhecem, né? Porque já tinha ajuizado a ação, já tinha diagnóstico realizado. secundário? Após. Secundário doença neurológica? Isso. Nossa senhora, saúde preventiva. Não Olha, tem. Quer economizar dinheiro, Estado? Olha a preventiva aí, caramba. Exato. O Nicolas passou por cirurgia no quadril. O Nicolas passou por cirurgia de artrodese, que é a cirurgia para correção da escoliose. Uhum. Né? Passou pela cirurgia de quadril. Tu tem noção, Adri, do custo dessas cirurgias que foi pelo SUS? Porque eles às vezes mandam, né, umas cartinhas. Não tenho sim. Pra mim, acho que não mandaram, não. Sim. Porque isso é uma coisa que poderia ter sido evitado. Só que não adiantou o Nicolas fazer uma cirurgia complexa e ele tá mal sentado, porque a escoliose dele tá voltando e ele já tá... O Nicolas faz uso de morfina, né? Tá fazendo uso de morfina por conta da dor que ele tem. Pela cirurgia. Da postura inadequada. A postura inadequada. Por isso que a gente ajuiza ação e explica zilhões de vezes que a cadeira que hoje é fornecida pelo Estado brasileiro e que serve para muita gente, né, não serve para o caso específico de algumas pessoas. E vocês têm que ter muito cuidado quando a gente fala isso, e isso é importante destacar aqui, é que assim, as pessoas não vão achar que tu vai ajuizar uma ação e vai ganhar amanhã. Não vai ganhar amanhã. Porque eles vão passar por perícia, porque a ACD ou porque tem um órgão municipal que já é conveniado que fornece a cadeira. Então, eles vão fazer tu passar por todas as perícias possíveis para dizer, não, essa cadeira, ela precisa dessa cadeira por esse motivo. Por isso que a gente precisa, para poder ajuizar esses tipos de ações, precisa de avaliação do fisioterapeuta, precisa do laudo médico, terapia ocupacional também, porque ele que faz as medidas, porque até para ter o orçamento, tem hoje em dia eu acho que nós temos poucas, acho que só em São Paulo, que eles estão, para doenças raras, doenças neuromuscular, eu acho que a gente não tem ninguém produzindo cadeira aqui no Sul. Ela tá vindo de São Paulo. E muitas importadas. Né? E muitas são importadas, né? Cadeira motorizada. Uma coisa que eu digo assim, ó, isso como é que é? Com pessoas mobilizadas eu acho que é possível fazer. Cadeira a pessoa aumenta, algumas pessoas morrem, cadeira sobra, a pessoa quer uma cadeira mais nova. Essas cadeiras às vezes vão pro lixo. Dá para guardar cadeira, dá para fazer algum lugar que fique só recebendo cadeira. Eu não quero mais essa aqui, pô. E aí fazer um acúmulo de cadeiras e preparar para próximas pessoas que possam receber de doação. Tipo, depois que tu tiver muita cadeira, eventualmente alguma serve, né? Muitos casos já vi de pessoas receberem cadeiras de alguém que não queria mais e, tipo, tu não reclama porque é o que tu conseguiu, né? Mas a pessoa tá mal adaptada. Se tu tem um pool maior de opções, talvez tu consiga colocar essa pessoa numa melhor cadeira até o Estado ser convencido. A cadeira de rodas pela saúde é considerado um equipamento de suporte à vida? Suporte à vida, eu acho que não. Não é. Suporte à vida, não. Tu vive na cama, né? Tu sobrevive, né? E que isso também tu trouxe um ponto muito interessante. Tu falou... Como é que tu falou? Suporte à vida. Suporte à vida. A gente não pensa dessa maneira. A gente não pensa... É que eu fundamento assim nas minhas ações. Sim, eu fundamento qualquer pedido, é o suporte à vida. Mas é muito fácil tu dizer o que eles estão pensando. Suporte à sobrevivência. Isso, pode sobreviver sem a cadeira. Sim. Embora não seja algo digno. Vida tem que ter dignidade, né? Sobrevivência tem um monte de gente sobrevivendo. Exato. Então, se tu pensa na vida com dignidade, tu precisa da cadeira. Só que eles não estão pensando em dignidade, estão pensando em sobrevivência. É que nós fundamentamos como suporte à vida porque eu não consigo dissociar dignidade, tá entendeu? Certo? Tá certo? Vida sem dignidade pra mim não serve. E eu tenho um entendimento, e pode parecer um entendimento também que não seja adequado, mas a partir do momento que nós estamos falando que a postura inadequada numa cadeira de rodas pode gerar uma outra doença no qual tu vai precisar passar por uma cirurgia, eu tô botando em risco a mim. Não, vamos lá. E a experiência prova que gera, né? Que vai gerar. Mas vamos lá. Uma cirurgia não me coloca em risco? Eu tirei a pessoa da cadeira, ela está restrita à cama. Escoliose, escara, Os caras são horríveis, né? úlcera de pressão, né? Doenças respiratórias, pode fazer pneumonia, depressão. Então a nossa fundamentação de que a suporte à vida tá muito bem embasada.
É claro que é. Sim. Mas não é visto dessa maneira, talvez, por muitas pessoas. Não é. Eu já recebi fundamentação dizendo que não é suporte. Isso, é. Por isso que eu perguntei Eu queria agora. que vocês fizessem uma audiência e segurasse o juiz enrolado por 6, 8 horas, ele sentado naquela cadeira, e perguntar pra ele, juiz, onde dói? O que tá achando, seu meritíssimo? Com licença, como é que tá a sua bunda? Tá doendo? Agora imagina nunca poder ficar em pé. Nunca poder ficar em pé. É isso aí. É isso aí. Realmente. A gente tá rindo, mas eu tô rindo de desespero, porque é como eu disse. Falta assim, de empatia, né? Eu falo Eu tô às vezes. cansando aqui já a bunda, ó. Então, As então, pessoas. sim, É que a gente toda tá hora aqui, acabando, ó. acabou o nosso horário ali, a gente vai ter que começar a encerrar, porque às vezes é exatamente isso. Eu disse isso, às vezes eu não fico indignada por falar assim, mas isso cabe à ação judicial, tu vai recorrer ao Tribunal de Justiça, vai revogar. Mas a questão é do tempo. É do tempo que levou. É 9 anos eu advogando para o Nicolas, para que ele possa ter hoje em dia o mínimo, porque ele não tem tudo, como a gente está dizendo. O Nicolas tem home care, tem uma equipe multiprofissional e não tem uma cadeira. Não tem uma cadeira de rodas. Não tem uma cadeira de rodas. Mas vai ter. Por quê? Porque a cadeira de rodas é mais difícil de eu ganhar, porque existe um programa do governo que dá a cadeira de rodas. E acham que tá fazendo um monte, né? Mas não dá a cadeira de rodas que Eles dão a cadeira ele precisa. Essa é a cadeira que tem. Ponto final. É bem assim. Eles... Quer essa aqui, não quer, infelizmente, O não temos modelo outra. que o SUS tá pagando é esse aqui. É pegar ou largar. Tu sabe que, sim, sinceramente, sou advogado e tal, a gente, né, a gente compreende normas e tudo mais, mas eu não consigo achar uma fundamentação bastante forte. Eu ia perguntar isso, qual que é a base por trás dessa escolha, né? Para eu não fornecer, o Estado brasileiro não fornecer, enquanto Estado, o equipamento que a pessoa precisa para ter dignidade. Aí entra na hipótese, Porque ele né? quer Isso aí que é eu acordo. prove. Ah, Mas a gente prova. Um laudo médico só não basta. Bom, daí eu tenho que ter uma junta médica composta por um cachorro, um guaxinim. o Estado pode se peraí. provar. Ou nós temos que ter o caso da doutora Renata Mir, beijo também. Doutora Renata, maravilhosa. Doutora Renata, que juntou quantos? 30 laudos, né? Isso, essa que tem sido a solução. Eu preciso pegar... Ela pegou 30 laudos de médicos diferentes para provar que o filho dela tinha o direito de receber uma E medicação. ainda assim vai pra perícia judicial e o médico Pedro diz, não precisa. Isso quer dizer, né? O Estado... Ele não foi para perícia. o laudo... sim, mas Esse caso. Isso quer dizer, o laudo de um médico do Estado vale prevalece mais do sobre que 10... todos os outros. Não, e Todos. prevalece do médico, vamos dizer, o Nicolas tem um médico que o acompanha, Sim. que é o Dr. Marco. Dr. Marco. Né? Que já acompanha ele há anos, né? Tanto que quando a gente gravou o podcast aqui, a gente fez questão de convidar o Dr. Marco, porque ele tem, né, uma empatia. O Dr. Marco é maravilhoso. E aí, Concordo. Mas antes que os colegas me corrijam, que vão assistir, assim, não é que o laudo do médico, perito, tem uma prevalência legal, Uhum. tá? Por quê? Porque o laudo pericial, o juízo não está adstrito ao laudo pericial. Ele pode decidir fora do laudo, porque o magistrado pode se convencer por qualquer meio de prova. Entendi. Mas a gente não enxerga isso. A gente junta laudos ultra fundamentados e o juiz fala, tá legal, juntou. Mas o médico perito, que eu confio, porque eu nomeei, Sim. diz que não. Sim. isso, E daí a gente fica se batendo. esse é o problema. Nós temos um médico, bem isso. o médico que acompanha o Nicolas, que é o Dr. Marco. Nós temos laudos que diz que o Nicolas precisa da cadeira de rodas, assim. Aí a gente vai ter o laudo do fisioterapeuta. Aí a gente vai ter o laudo da terapeuta ocupacional. Mas vai entrar no judiciário e vai para o Natjus para perícia, né, para passar pela perícia do médico nomeado pelo juiz. Ou por E um laudo sem assinatura. Só que esse perito nunca viu o Nicolas. E ele não vai ver o Nicolas, ele vai pegar os laudos, o teu laudo, Peso o laudo do teu... E ele vai dizer assim, ó, nós já temos outros casos aqui que diz que pode aguardar a instrução para ter prova pericial. Eu vou dizer que vocês não vão dizer, tá? Dentro da área da saúde, eu chamo isso de uma grande vergonha. Eu não teria coragem de sair na rua e ser visto pelas pessoas. Como que eu posso dizer que eu sou um profissional vendo um paciente? Porque perícia da área da saúde é uma avaliação de um profissional da saúde de um paciente. Porque criou-se um entendimento de que a perícia é sobre a doença e não sobre o ser humano. E é isso que a gente bate a tecla. Que absurdo. Não importa a doença que eu tenho. Entende? Aliás, não Não importa o quadro quem eu específico. sou. Não importa a Se eu casuística. tenho a doença X, Sim. o laudo é isso aqui. Exato. E daí a gente fica se matando pra dizer, não, peraí, eu entendi o que tu disse, tá? Mas não é bem esse caso, eu vou te explicar.
Aí eu gasto 8 horas do meu dia para fazer essa explicação, o processo vai concluir e o juiz diz, vice, etc., mantenha a decisão anterior. 2 linhas, 1 linha. Não é isso, amiga. É isso. Mas a gente não desiste, porque a gente... não ia aguentar. Mas, Jana, o nosso diferencial, além de tudo que a gente falou, a gente por isso que eu tô lá toda segunda-feira. A gente não desiste, a gente vai em cima igual, a gente recorre, a gente junta laudo, a gente liga pro perito, a gente pergunta. Ô, seu filho... Só pra entendo, porque às vezes rola um erro, né? Sim. E eu sempre, a minha abordagem é essa, talvez tenha acontecido um equívoco, etc e tal. Geralmente a gente não tem bons resultados, mas como diria o velho gaúcho, né, a tenteada é livre. Bom, a gente passou um pouquinho de novo. Eu achei que... De novo, desculpa, produção. Nós passamos um pouquinho do tempo, então a gente tem que se encaminhar para o encerramento. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, mas antes de encerrar... Eu que te agradeço a oportunidade. Antes de encerrar, eu quero pedir para ti, Adri, falar para nós. E hoje não vai ser uma pergunta direcionada para o Nicolas. Eu quero que tu diga para mim quem é a Adri hoje para ti. Quem é a Adri hoje para ti diante de um diagnóstico de câncer, com um filho com uma doença rara? O que passa, quais são teus medos e o que tu espera do teu futuro para cá? Pra lá. Pergunta do Enem, valendo. Bom, eu hoje acho que eu continuo sendo a mesma pessoa de sempre, né? Mas com mais preocupações, né? Tenho medo sim, não vou dizer que não. A gente não sabe do futuro. Mas a Adri hoje, depois de tantas coisas que já aconteceram, né, tá tentando ser uma mulher forte. Né? E... mais um pouco. Isso, eu tô encarando essa situação como mais um desafio na minha vida. Né? Porque a gente ser mãe de deficiente é um desafio constante. Né? Porque a gente vive sempre com medo, né, da morte, com medo do futuro. E assim, eu já vivo com esse medo desde que eu nasci, eu acho, né? Então, né, eu posso dizer de mim hoje que vamos encarar isso aí de cabeça erguida e, né, ver como mais um desafio. E bora lá. A vida é, né? Agradeço a todos vocês que são os meus amigos, né? Que me apoiam, que me dão força. Minha família também, minha mãe, minha irmã, que são pessoas que estão sempre me apoiando, né? Tua equipe. Minha equipe toda da Bela Vida, que são pessoas, assim, ó, anjos na minha vida, né? Que nunca me deixam cair, né? Quando eu resbalo, já tenho ali pra me puxar. Vem cá. Né? Deixar claro aqui que o pessoal... Janaína, Cíntia e toda a equipe da Bela Vida são anjos da minha vida. O William, meu fisioterapeuta, né? Um anjo que foi me apresentado há pouco tempo, mas que faz parte da minha trajetória agora também. Agradeço, né? Todo dia. O café tá lá. Exato. Eu tenho saudade do café dele, que é muito bom. Eu tenho que levar as cápsulas de presente para ele. Opa. Adri, muito obrigada por tu ter aceitado participar aqui conosco. De novo, quero dizer para ti, como eu já te disse hoje, né? Eu levei a Adri para um momento de beleza, ela foi pro salão comigo, a gente conseguiu almoçar correndo um pouquinho, mas assim, eu quero te dizer que tu sabes que tu é uma mulher incrível, que tu é uma mulher forte, mas que também tu não precisa ser forte o tempo todo. E às vezes, quando tu precisar de qualquer suporte, tanto meu, quanto do Ricardo, quanto do William, tu sabe que tu tem, sim, pessoas aqui que tu pode contar, que tu pode, sim, ligar, que tu pode, sim, chorar. Ainda mais pra brigar. Brigar é com a gente mesmo. A gente... Coisa errada eu vou meter dentro da cara. E a gente tem certeza que esse diagnóstico vai ser só mais um... É mais uma superação diante de tantas que tu já... Mais um desafio para ser superado.
Muito obrigada, minha linda. William! Doutor William, fala que Doutor William. Então faz tu agora. Não faça isso, não faça Ai, isso. doutor. Diga. Eu vou ficar olhando para ele, não, ele vai querer. William, eu quero te agradecer também por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, por cuidar muito bem da minha cervical, do meu joelho, pelo café. Eu estou chateado porque eu sou a única pessoa nessa mesa que não é paciente do William, mas tudo bem, a gente vai solucionar isso rapidamente. A gente resolve, rapidamente, exatamente. E também eu quero agradecer aos dois por terem topado. Eu sei que sair de casa, ainda mais na situação que nós estamos vivendo hoje em Porto Alegre, né? Que árvores caídas, sem luz, sem água, enfim, sei que o caos tem toda uma situação que envolve estar aqui. E, enfim, né? Agradecê-los por conversar com a gente de uma forma tão tranquila, tão aberta e tão real. Né, porque eu gosto muito, né, Jana? Eu te falo sempre, quando a gente ouve pessoas reais, né, que falam coisas reais, que vivenciam, que trazem pra gente essa vivência, porque a gente, enquanto advogado, a gente não tem uma visão ampla o suficiente, nunca se tem, né, a gente tenta, mas nunca se tem, e a gente aprende muito com vocês, com profissional, com familiar, que nos amplia essa visão e faz com que a gente consiga trabalhar melhor e buscar melhor os direitos, não é isso? Sempre. O William, o que eu quero pedir para ele falar para nós, a gente já conversou sobre isso, que é a fisioterapia da forma que tu atua, né? Esse teu olhar para a dor, esse teu olhar humanizado pro paciente. Então, o que tu, William, como fisioterapeuta, como tu coloca o teu trabalho hoje em dia como propósito na tua vida? Eu tento olhar para a vida da pessoa, porque uma pessoa que chega para mim com dor, não tem só a dor, né? A gente tem uma vida muito complicada, a gente tem trabalho, rotina, estresse, família, doença. Vocês podem imaginar que nessa semana um monte de gente teve crise de dor, porque a cidade quase acabou, né? Como é que as pessoas ficam depois? Então eu acho que a gente tem que ser técnico, sim, sempre. Bem técnico capacitado. Mas a gente tem que olhar além da técnica, a gente tem que olhar o ser humano, ver o que ele precisa e como é que eu posso ajudar. Meu propósito dentro da minha profissão e uma coisa muito importante na minha vida é tentar mudar a vida das pessoas, para melhor, de preferência, né? E não dá para fazer isso olhando onde dói, apertando e dizendo, paga aí, pode ir embora. Não dá para fazer só isso mais. Então, é assim que eu vivo, ou tento viver. Muito obrigada, muito obrigada aos dois. A Adri também, né, hoje a gente nem deu os parabéns para ela, porque ela passou após o temporal, o Nicolas está hospitalizado, ou seja, ela vem hoje gravar conosco após 3 dias dormindo em um hospital, né? Tem que procurar dia no hospital. Tem que procurar o William o quanto antes agora. Que eles pensam, a mãe vai dormir no hospital, dá uma cadeira, dá uma poltrona, né? Nunca lembram, né? Nunca. Né? O quanto é importante esse acolhimento. Bom, muito obrigada. Gostei muito de vocês. Exatamente. Encerramos por aqui e até o próximo episódio. Beijo, se cuidem e até a próxima.